Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. E vamos ler dos versículos 16 ao 21. João, capítulo 3, dos versículos 16 ao 21. Amém? Nós falamos a semana passada que estamos vivendo as semanas do Advento, né? Falando da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. Então, na primeira semana nós falamos um pouquinho sobre esperança e falamos lá na passagem que o anjo Gabriel visita Maria para anunciar a esperança para o mundo. E hoje nós vamos falar sobre o segundo tema do Advento, que é o amor. João 3, a partir do versículo 16, diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu santo nome pela Tua palavra, que nessa noite ela possa penetrar profundamente nos nossos corações, transformar as nossas vidas, nos ajudar a ser mais parecidos com o Senhor Jesus. É isso que eu te peço, te agradeço em nome santo de Jesus. Amém. Se você voltar um pouquinho para o início do capítulo 3 de João, você vai ver que Jesus, ele aqui se encontra com um doutor da lei chamado Nicodemos. E Nicodemos vai encontrar-se com Jesus meio que às escondidas, porque ele tem vergonha das críticas dos outros doutores da lei lá, que entendiam que Jesus era um charlatão, era alguém com má intenção, qualquer coisa assim, ou que queria destruir a religião deles, qualquer coisa assim, né? Então, Nicodemos, ele se encontra ali meio que escondido com Jesus, e ele faz uma pergunta crucial a Jesus. Diz assim: mas Senhor, como é que eu posso herdar a vida eterna? Como é que eu posso herdar a vida eterna? Só tem um jeito: é necessário nascer de novo. Ora, você tem um doutor da lei, alguém que mexe com as escrituras, que sabe manejar as escrituras, mas que não sabe o que fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus diz: olha, é necessário nascer de novo. Aí ele diz: mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus completa: não é que você vai nascer do ventre da sua mãe, você tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, você tem que ser renovado pelo Espírito Santo de Deus, para que você tenha a vida eterna. Então Jesus estava falando com eles de salvação. E aí Jesus chega no texto que talvez seja o versículo mais conhecido da Bíblia, acho que entra em disputa ali com o Salmo 23 talvez, né? Que é João 3,16, que a maioria das pessoas sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava falando de salvação, e agora mostra o que impulsionou Deus a salvar os seres humanos. Ora, Deus criou o homem perfeito. Se o homem se desvirtuou do caminho de Deus, Deus poderia simplesmente destruir o homem, mas Deus não fez. Deus decidiu que salvaria pelo menos parte
dessa humanidade. E aí Jesus fala aqui o que impulsionou a Deus, e ele diz que o que impulsionou a Deus foi o amor. O amor impediu a Deus de destruir o mundo, e ao contrário disso, ele enviou seu Filho para salvar o mundo de forma sacrificial. Então Jesus deu a sua vida para salvar um mundo que estava distante de Deus. Então é por isso que o nosso tema hoje será o amor salvador de Deus. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui nesse texto é que o amor de Deus por sua criação produziu salvação e não julgamento. A gente conhece bem o versículo 16, mas eu vou ler ele junto com o 17 agora para a gente pensar um pouquinho mais sobre o que Jesus está dizendo aqui. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Veja, o amor de Deus é muito grande. Na minha versão diz, porque Deus amou tanto o mundo, né? Geralmente eu decorei muitos versículos na versão atualizada, né? Essa aqui é a Almeida século 21. Então na versão atualizada diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tanto é que quando eu vou ler aqui, tá a outra versão na minha cabeça e às vezes confundo. Mas ele fala de um amor que foi grande, que foi imenso. Deus amou o mundo de uma tal maneira. Ele amou o mundo de uma forma especial. Ele amou o mundo, e o mundo aqui refere-se às pessoas. E ele amou o mundo de uma forma tão grande que ele enviou seu Filho. Enviou seu Filho para nos salvar. Era necessário que fosse paga uma dívida com Deus para que o homem recebesse a salvação, e o próprio Deus paga essa dívida enviando seu Filho. Então, o amor de Deus foi tão grande que proporcionou o envio de Jesus a esse mundo. Toda vez que tem uma festa cristã, uma comemoração cristã, há sempre o pessoal que se levanta, né? Isso era uma festa não sei de quê, isso era uma festa pagã. Natal é a mesma coisa, né? Aí vai dizer, Natal era uma festa pagã, que não sei o quê, e papapá, e vai trazer um monte de história. Obviamente, se a gente for pensar no Papai Noel, o que é que o Papai Noel tem a ver com o Natal? Tem nada a ver com o Natal. Ele tem a ver com o Natal secular. Mas quando a gente pensa no Natal, o Natal é o nascimento de Jesus. O Papai Noel entrou na campanha de Natal como um comercial da Coca-Cola. A Coca-Cola é que traz o Papai Noel para essa história. Então é muito comercial. Tanto é que o Natal e, se não me falha a memória, o Dia das Mães são o período de maior venda no ano, né? Porque tudo se transforma numa questão comercial. Mas para nós que somos cristãos, o Natal tem uma importância para além do que é comercial. Eu não preciso ter dinheiro para dar presente para as pessoas para o Natal ser especial. Ora, se eu puder dar presentes, é bom. Se ganhar presente também é bom. Mas eu não preciso disso, porque o Natal é especial, porque Jesus foi enviado, porque Deus nos amou de uma tal maneira que enviou seu Filho. A semana passada nós cantamos, né? Deus enviou seu Filho amado. Deus enviou seu Filho, e Ele só fez isso pelo grande amor que Ele teve por nós. Então, o amor de Deus abriu esse caminho para a vida eterna. O homem estava condenado. Eu e você estávamos destinados ao inferno. Mas Deus abre uma porta. E essa porta é Jesus. Ele envia Jesus. Agora, no versículo 17 diz, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Veja,
Deus tinha todo o direito de destruir a humanidade. Mesmo quando Deus, vamos dizer assim, encheu a paciência com o homem e resolveu destruir a humanidade, ainda assim ele preservou uma parte da humanidade. Ele mandou o dilúvio, mas ele salvou Noé, seus 3 filhos, a esposa de Noé e as noras dele, 8 pessoas. E Deus preservou a humanidade. Então Deus poderia simplesmente ter julgado e condenado o mundo, mas ele preferiu, antes disso, dar a oportunidade de salvação. No último Comunitário em Debate, quem assistiu, a gente falou sobre a segunda vinda de Jesus. E na segunda vinda, ele não vai vir para salvar, ele vai vir para julgar. E aí chorou, quem é, quem não é, não é. Mas a primeira vinda do Senhor, quando nós comemoramos o Natal, né? O Senhor vem não para julgar, mas Ele vem para salvar, para dar a sua vida e nos resgatar. Sem o amor de Deus, a salvação jamais seria possível. Sem o amor de Deus por nós, não tinha salvação. Nós estudamos aqui 1 João e vimos quando João diz: olha, Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, esse Deus que é amor, Ele amou o mundo e mandou o seu Filho para que a gente pudesse ser salvo. A princípio Ele não veio julgar, Ele virá julgar, Ele virá julgar, vai acontecer isso, mas ainda não foi o tempo. Segunda coisa, o preço do amor de Deus é a nossa confiança nele. Versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E eu lembro muito quando a gente fazia muitos quadros cênicos por aí, a gente falava que o preço de Deus para a nossa salvação foi enviar seu Filho e para morrer por nós. E o preço que nós pagamos por isso, pela salvação, é zero. A gente não paga preço pela salvação. Mas tem uma coisa que Deus exige de nós. Ele exige que nós possamos crer na sua palavra. Deus enviou Jesus para salvar o mundo, mas não é para Ele morrer e salvar todo mundo num pacote só. Tem um pensamento chamado de universalismo, que diz que todo mundo vai ser salvo. No final das contas, todo mundo vai ser salvo. E se fosse assim, era bom demais. Porque pensa aqui comigo, você é um crente, se esforça para obedecer, às vezes a gente perde, né? Às vezes o nosso pecado nos vence e a gente desobedece a Deus, mas a gente está se esforçando, né? Faz o possível para obedecer a Deus, e aí você vai para o céu. Aí tem um outro que não quer nem saber de Deus, mas ele vai para o céu também, porque no final todo mundo vai ser salvo. Aí tem um Hitler da vida que matou um monte de gente por causa da doideira da cabeça dele, aí vai para o céu também. Ora, ir para o céu não é um ato que eu posso construir, não é o que eu faço de bom ou de ruim. Ir para o céu é o que eu creio ou não, né? Diz aqui: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então recebemos a salvação pelo simples ato de crer. Se nós acreditarmos e confiarmos na palavra de Deus, nós recebemos a salvação. Em Romanos diz que você só precisa crer nele, que você só precisa receber a ele, e aí você é salvo.
E isso é tão fácil, é tão simples, é tão fácil mesmo, que muitas pessoas não conseguem acreditar que é assim. Então as pessoas entendem que para ser salvo tem que fazer alguma coisa. Então ele tem que fazer boas obras. Então a salvação não é pelo que a gente pode construir. Nós não construímos uma ponte, nós não temos condições de fazer isso. O que a gente precisa é obedecer o que Jesus disse aqui: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê está condenado. É o que diz aqui: ou a gente crê e recebe a salvação, ou não crê e é condenado. Então a descrença, quando a gente duvida, é como se estivéssemos chamando a Deus de mentiroso, né? Ele diz: quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Olha, Deus enviou Jesus, e quem não acredita em Jesus é como se estivesse chamando a Deus de mentiroso. Então Deus não aceita isso. Agora, muitas pessoas até acreditam em Deus, mas não depositam sua fé verdadeiramente nele, de forma que a sua vida seja transformada por isso. Veja, tem muitas pessoas na igreja de uma forma geral. Tem muito mais pessoas ainda que, conquanto não estejam na igreja, dizem que acreditam em Deus e dizem que a sua fé é depositada em Deus, mas de forma prática a vida da pessoa não é transformada por essa crença. Então, acreditar em Deus, crer em Deus, é acreditar de uma tal forma que a nossa vida é transformada por essa crença. A gente passa a viver agora de acordo com essa crença. A gente passa a viver agora de acordo com os ensinamentos da palavra. A gente abre mão das nossas preferências para viver para Cristo. A gente leva prejuízo, se for possível, para agradar a Cristo. Então, esse crer, ele vem acompanhado de uma vida transformada. E quem faz essa transformação não é a minha atitude. Quem faz essa transformação é o Espírito Santo, que passa a habitar na minha vida e me faz enxergar a vida a partir das lentes de Cristo. Terceira e última coisa: o amor de Deus expõe a condição do coração humano. Versículo 19: e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. O amor de Deus, ele é capaz de tirar os homens das trevas. Ele tira os homens das trevas. Esse mundo caminha a passos largos em direção ao inferno. Mas quando nós conseguimos enxergar o que Jesus fez por nós, cremos de uma forma tão grande que isso muda a nossa vida, agora a gente deixa de ir para as trevas para ir para a luz. Agora, algumas pessoas não correspondem a esse amor. E ao invés de ir para a luz de Deus, elas decidem que vão continuar nas trevas, porque talvez acham as trevas mais agradáveis do que a luz. Tem um programa de TV a cabo, que o entrevistador conversa com várias pessoas e no final ele faz algumas perguntas, né, para outros artistas, e diz lá: quem você gostaria de encenar ou trabalhar que você não trabalhou, que está vivo e você ainda não trabalhou, e que está morto, quem você gostaria de fazer isso? Aí depois ele faz uma pergunta: o que é que não pode faltar no céu? Esse apresentador é ateu, ele é ateu.
Aí ele pergunta: o que é que não pode faltar no céu para você entrar lá? E as respostas são as maiores aberrações, né? Por exemplo, se não tiver um boteco, eu nem entro no céu, eu prefiro ir para o inferno. Se não tiver, sei lá, as maiores bobagens que você puder imaginar, e as pessoas dizem que se não tiver, elas preferem ir para o inferno. No céu a gente só precisa de uma coisa: nós só precisamos da companhia do Senhor. E o Senhor estará lá, e isso é o mais importante para nós, porque nós escolhemos a luz, mas tem muita gente que escolhe as trevas, às vezes coisas que nem são necessariamente pecado, mas a pessoa está tão apegada que aquilo se torna um Deus na vida dela, se torna um pecado na vida dela, e ela prefere se abraçar a esse pecado do que ir para a luz, que é Cristo, porque amam mais as trevas. Olha, e o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens fizeram o quê? Amaram as trevas. A luz veio ao mundo, Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus é a luz do mundo, mas os homens, muitos deles, decidiram amar as trevas. E é interessante porque a Bíblia diz que a porta é estreita. Então isso significa dizer que a maioria dos seres humanos amaram mais as trevas do que a luz, que a porta é estreita. Então, isso deve-se à indisposição dessas pessoas abandonarem suas obras más, não é? E os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Por amar as suas obras más, essas pessoas decidiram seguir as trevas. Essas pessoas não querem expor suas obras na luz de Cristo, porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Cada vez que nós nos aproximamos de Deus, as nossas obras são expostas, os nossos pecados são expostos. E você que já está na caminhada cristã há um tempo, você sabe disso. Você luta contra um pecado, passa um tempo ali lutando e de repente você se torna vitorioso contra aquele pecado. Mas aí você descobre que tem outro, e aí você luta de novo, porque cada vez que você se aproxima de Deus, as coisas vão se descortinando e você vai percebendo quem você é e como você precisa de Deus. Porque quem corresponde ao amor de Deus não tem o que esconder, ele não está preocupado em esconder, ele está preocupado em que o Senhor o liberte. É diferente, né? Suas obras são boas, mas não, as nossas obras, né, no caso, são boas, mas não por nós mesmos, né, mas porque são feitas em Deus. Se nós nos aproximamos de Deus, nós faremos coisas boas, diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Então, a gente faz coisas boas, mas não por nós. Nós fazemos porque é o trabalhar do Senhor na nossa vida, certo? Um recado para a gente aqui: que nós possamos amar mais a luz de Deus, que é Jesus, do que as trevas do mundo. O mundo é sedutor. Alguém já contou uma história, não vou contar ela direito, não sei contar ela direito, mas por isso que eu vou resumir, que diz que uma pessoa foi escolher se ia para o céu ou se ia para o inferno. E aí, quando ela morreu, o anjo levou ela de elevador lá para baixo. Quando chegou lá embaixo, tinha toda uma recepção bem organizada para ele lá no inferno, né? Um negócio bom, uma festa e tal, estava tudo bem legal para ele lá no inferno. E aí depois ele pega o elevador e vai para o céu. Quando chega lá no céu, só os anjos cantando, um negócio meio morgado. Aí disse: já escolhi, vou embora para o inferno.
Só que quando ele chegou lá no inferno para ficar lá definitivamente, a coisa era de outro jeito. Um negócio quente demais, a coisa começou a doer, e ele disse: oxe, cadê aquilo tudo que tinha aqui? Não, aquilo ali era só um comercial, para ver se você gostava. Então aquela pessoa acabou se enganando. As obras das trevas, elas fazem isso. Ela nos seduz, mostram para nós uma falsa realidade, mas que quando a gente está preso e que a gente escolhe as trevas no lugar da luz, nós acabamos nos dando mal. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou a luz para o mundo, enviou Jesus para o mundo. Jesus seja aonde nós estejamos direcionando o nosso olhar, o nosso pensamento, especialmente a nossa fé, a nossa confiança. Amém? Deus possa nos abençoar e que você possa, se você ainda não tomou sua decisão por Jesus, você possa pensar nisso. Não se deixe seduzir pelo mundo, mas entregue sua vida ao Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossas cabeças um momento. Pai, louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para nos salvar. Ah, Senhor, como estávamos presos no lamaçal do pecado, mas o Senhor nos transportou, como diz a Tua palavra, do reino das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Muito obrigado pela salvação. Se há alguém aqui nessa noite ainda que não conhece o Senhor como Salvador, que a Tua luz poderosa possa entrar em seu coração, possa dissipar todas as trevas e transformar essa pessoa. Derrama a Tua graça e nos abençoe em tudo, em nome de Jesus.